Vamos falar sobre composição fotográfica, como deixar as imagens esteticamente agradáveis e, quem sabe, impactantes. Alguma vez você já visitou um local e se apaixonou pela vista, mas ao registrar o momento, a imagem não transmitiu o impacto que você esperava? Isso pode ter ocorrido devido à falta de coerência na composição da imagem, onde os elementos estão espalhados de forma desorganizada e disputando a atenção do espectador. Por outro lado, você já pode ter feito uma foto assim tão impressionante que não sabe explicar exatamente por que ela foi tão impactante. Pode ser que você tenha acertado na composição meio que de forma acidental. A chave para uma boa fotografia está na composição da imagem. Saber organizar os elementos para criar uma harmonia na imagem é essencial para o resultado final. Na teoria, a composição fotográfica pode parecer bem simples. Basta estruturar os elementos presentes na imagem de forma que você possa direcionar o olhar do espectador e transmitir a mensagem ou a história que você deseja. No entanto, na prática, pode não ser tão fácil assim. Muitas vezes, especialmente no início da nossa jornada fotográfica, a gente se sente tentado a incluir vários elementos na foto, achando que quanto mais elementos, melhor. Porém, essa abordagem pode acabar criando uma sensação de sobrecarga visual e falta de propósito na imagem. A chave é encontrar o equilíbrio entre os elementos e garantir que cada um deles tenha um propósito e contribua para a mensagem final da imagem. Uma fotografia minimalista bem feita pode ser tão impressionante quanto uma cheia de elementos e detalhes. Você é o responsável por tudo que aparece na sua imagem, daí a importância de decidir quais elementos você quer que apareça ou não. Há várias regras de composição na fotografia e que vão te ajudar a chegar no resultado desejado, como a regra dos terços, a proporção áurea, as linhas guias e muitas outras. E vamos começar falando sobre a regra dos terços. A regra dos terços nada mais é do que dividir a imagem em 3 partes iguais, tanto na horizontal quanto na vertical. Desta forma, iremos criar 9 retângulos iguais. Os pontos de intersecção dessas linhas são considerados pontos de interesse, onde é recomendado que se posicione os elementos mais importantes da fotografia, como o assunto principal, por exemplo. E a regra dos terços ela é muito utilizada porque ela preenche bastante, a necessidade da maioria dos fotógrafos. Por exemplo, agora eu estou aqui no primeiro plano, ao fundo nós temos aqui o background de uma paisagem do centro histórico da nossa cidade e a imagem fica bem composta. E eu ainda me posicionei entre as 2 árvores aqui, eu criando uma moldura, tem a linha direcionando para o assunto que sou eu consigo mostrar a paisagem e passar uma boa mensagem porque estou em evidência nesse momento. Isso ajuda a criar uma composição mais harmônica e mais equilibrada, chamando a atenção do espectador para o ponto principal da imagem. É uma técnica versátil e fácil de se aplicar, que pode ser usada em qualquer tipo de fotografia. A proporção áurea, na verdade, é um número, e ao fazer todas as contas, ficamos com uma proporção de 1 a 1618. Podemos chegar à mesma forma usando o que é chamado de sequência de Fibonacci, que é um conjunto de números que é encontrado somando os 2 números anteriores. 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8, 8 mais 5 é igual a 13 e assim por diante. Ao criarmos quadros usando esses números para determinar o tamanho, chegaremos a uma espiral como esta. Fibonacci descobriu que essa espiral aparece em vários lugares da natureza, desde moléculas até pétalas de flores, furacões, a Via Láctea e por aí vai. A espiral de Fibonacci foi usada em obras arquitetônicas como as pirâmides do Egito e mais tarde em grandes obras como Notre Dame. Há motivos para acreditar que foi usada também por grandes artistas como Michelangelo e Leonardo da Vinci.
A proporção áurea é perfeitamente equilibrada, e esse equilíbrio faz com que seja agradável ao olho humano. Por causa disso, a proporção áurea passou da matemática para a arte também. Felizmente, não precisamos entender da matemática por trás da proporção áurea para usá-la na fotografia. Basta se acostumar com essa espiral. Se colocarmos o ponto de interesse na menor parte da espiral, o olho fluirá naturalmente pelo restante da imagem. Uma outra regra básica e eficaz que tem o poder de atrair a atenção do espectador de maneira cativante são as linhas guias. A regra estabelece que todos os elementos presentes na imagem devem direcionar para o assunto principal do quadro. As linhas principais podem ser caminhos, paredes e até mesmo padrões. Quando o espectador lança o primeiro olhar na imagem, o foco é automaticamente direcionado para o assunto principal da fotografia. Enquanto a regra dos terços sugere posicionar os elementos fora do centro, essa regra indica exatamente o oposto. O posicionamento do elemento mais importante deve ser cuidadosamente ajustado no centro da imagem, levando em conta a simetria e o equilíbrio visual. As cenas simétricas se encaixam perfeitamente quando a composição é centralizada. A próxima regra a ser considerada é padrões e repetição. O nosso cérebro tende a ser automaticamente estimulado ao se deparar com padrões. Esse equilíbrio cria uma composição harmoniosa, ao mesmo tempo que atrai toda a atenção desejada do observador. Por ser esteticamente agradável aos olhos, se alguém quiser surpreender o espectador, poderá usar essa regra para isso. Mas nem só de regras vivem as imagens. Você pode dar um passo para o lado, pode dar um passo para o outro, posicionar o celular de cima para baixo, criando uma imagem plongée, ou de baixo para cima, criando uma imagem contra-plongée. E com esses movimentos, você já cria uma perspectiva diferente nas suas imagens. Treine o seu olhar, busque por contraste, tipo o líquido com sólido, o contraste de gerações, claro e escuro. Faça o uso do equilíbrio simétrico. Utilize assuntos no primeiro e no segundo plano. Mas para fazer boas imagens, você não precisa ficar preso às regras de composição. É possível fazer uma imagem na regra dos terços sem a intenção de usá-la. De repente você simplesmente olhou para a paisagem e identificou que aquele elemento ficaria melhor posicionado naquele ponto. E simplesmente foi lá e fez a foto. Entenda que os elementos da composição não são algoritmos e nem fórmulas prontas. Elas simplesmente te ajudam a tomar decisões, mas elas não substituem a sua decisão. As regras de composição de fotografia são apenas a base. Depois que você internalizar essas noções básicas de como tirar uma foto incrível, é possível quebrar as regras, fazer a foto do jeito que você quer. A liberdade de criação na arte é o que a deixa fascinante. Mas há uma grande diferença entre você criar algo para você ou algo para alguém, como um cliente, por exemplo. E aí essas regras, elas vão te ajudar a compor a imagem de uma forma que seja mais aceitável para o público. Não há certo ou errado na fotografia. Você pode fazer a fotografia da forma como você quiser, assim também como as pessoas podem gostar ou não. É a liberdade de criar, mas também é a liberdade de opinar. Bons fotógrafos têm um dom de posicionar sujeito e usar cenários. A composição ajuda outras pessoas a ver o que os fotógrafos veem. Eles separam elementos de um mundo grande e, com seus equipamentos e suas experiências, organizam tudo de forma agradável em um retângulo. A composição é uma arte, mas não existe fórmula mágica. Experimente, explore e descubra o seu estilo único. E mais uma dica importante. Praticamente 99% das imagens que tiramos, elas precisam de um toque na edição. É muito raro a gente tirar uma foto perfeita de primeira. E a edição, ela entra em cena justamente para nos ajudar a chegar nesse resultado esperado. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Te vejo lá e até mais ver.